programa Júnior Mosco Revela estava um pouquinho afastado de vocês, mas está retornando. É claro, por conta dessa pandemia, por tudo que aconteceu, mas estamos retornando aqui na sua telinha, porque vocês aí e eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda a diferença. E hoje nós vamos estar com uma pessoa fantástica que, aos 14 anos, resolveu ser office boy e foi trabalhar numa empresa chamada Votcel, que ele fala que foi uma das melhores coisas que aconteceu em sua vida, poder evoluir, tomar consciência da vida. Nós estamos falando dele, que é formado em radiodifusão e marketing, o Wilson Vieira. Boa noite, Wilson. Que bom falar com você, não, Júnior? Que saudades a gente tá de você aqui. Você que é um dos artistas mais antigos da TV Com e a televisão fazendo 70 anos agora, né? Não era hora, não tinha momento melhor para você estar de volta conosco aqui, né? Que essa é a tua casa. Com certeza, Wilson. E agora, juntinho com você aqui, abrindo toda essa nova, esse novo retorno depois desse tempinho, que a gente ficou um pouco triste, né, Wilson? A gente vê o tempo difícil que o povo brasileiro e o mundo inteiro está passando. E Sorocaba não iria ser diferente, né? Mas, se Deus quiser, a gente está vencendo essa fase. Wilson, Júnior Mosco Revela quer revelar para as pessoas alguns detalhes que muitas pessoas não sabem. Vamos falar um pouquinho do Wilson infância, o Wilson criança, como que foi a sua infância no Jardim Barcelona, o que que você aprontou, como que era toda essa história? Olha, muita gente reclama da infância. Eu não tenho que reclamar, não. Eu vim de um bairro operário, meu pai, o senhor Indalécio, que até hoje vai comigo nos Jogos do São Bento, é o sócio mais antigo em atividade no São Bento, era um operário da fábrica Votocel, né? Aí está a minha origem de ter entrado lá. Minha mãe era uma tecelã, trabalhou nas indústrias Metidieri, e uma família muito simples, uma família de operários, vindo da roça, né? Vindo lá dos canaviais de Capivari, Rafardo, mas com, nossa gente, quanta alegria, com tão pouco a gente conseguia fazer tanto, né? Nós tínhamos liberdade, as crianças tinham liberdade para jogar bola, que nem eu aprendi a jogar bola no bairro, jogar bolinha de gude, guerrinha de mamona, né? Falar hoje é guerrinha de mamona. De vez em quando acertava no olho de um lá, machucava e tal. Mas era uma infância sadia no grupo escolar. Mano. E cresci ali, naquele bairro, cheio de gente, todo mundo se conhecia, a vizinha era tia, o de trás era compadre, o da frente era primo. E aquele pessoal ali da Rua Chile, da Rua Porto Rico, era tudo amigo. Wilson, e como era o Wilson na escola? Ruim, ruim. Nunca Rui? fui bom. Ruim, ruim. Eu tinha uma qualidade muito boa de entender muito rápido as coisas, mas eu não gostava de estudar. Eu era um estudante regular. Passava de ano, nunca repeti, mas nunca passei com 10. Sempre passava ali, batendo na trave com 7, 8, né? Mas eu aprendia as coisas que eu queria aprender. Coisas que eu não queria aprender, não aprendia mesmo. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Eu entrei 30 vezes nas escolas de inglês e não aprendi a falar inglês. Eu não queria falar inglês. Chegou um dia eu falei, nunca mais vou falar inglês. Se algum americano quiser falar comigo, ele vai ter que falar português. E eu viajei o mundo inteiro falando português e me entenderam. Wilson, dentro dessa trajetória, logo que a gente começa a pensar na vida, começa também entrar já na fase da adolescência, sai um pouco da infância. Como que foi a sua adolescência? E teve um grande amor aí, não teve? A adolescência da gente, né? Eu saí lá da Barcelona com 12, 13 anos, vim morar aqui no Vergueiro e já comecei a trabalhar. Você falou. Eu era office boy, é nome de hoje. Antigamente chamava contínuo. Contínuo, é. Não fazia, o office boy de hoje faz, naquela época, dentro de uma fábrica. Primeiro que varria a seção. Seção era o setor que nós trabalhávamos. Eu trabalhava no setor elétrico. Tinha que varrer todo dia, jogava água e varria, porque tinha que ter um brinco. A gente tinha orgulho de deixar a seção daquele jeito, bonita. Né? Aí fazia todos os apontamentos de horas, as horas extras dos eletricistas, dos mecânicos, né?
Aí preparava tudo isso e levava para o escritório para contabilizar a folha. E aí o dia inteiro. O tempo que sobrava, você ia aprender um ofício. E no caso, como eu trabalhava no setor elétrico, eu ia aprender para ser eletricista. Nunca acendi uma luz na minha vida. Tenho medo de eletricidade. Não aprendi nada. Ótimo eletricista. Nada, não aprendi nada. Mas jogava bola já no juvenil do Motocel, no infanto juvenil do Motocel, comecei a jogar bola. E ali eu terminei o ginásio, fui para a OSE fazer o técnico em Química, mas antes disso eu conheci a minha esposa, né, no sexto ginásio. Começou aquele namorinho lá com a doutora Cássia Vieira, e depois de 10 anos a gente se casou. Que Cássia Vieira foi uma grande nadadora. Queria que você acompanhava, você aproveitou esses momentos das competições para ir poder paquerar, flertar. A paquera era dentro da escola mesmo. A Cássia era nadadora do SESI, né? E a gente se olhava na fanfarra, né? Que naquele tempo tinha fanfarra, dentro do sexto ginásio, e começou por ali, aquela loirinha comprida, alta, bonita pra caramba. Falei, eu vou namorar essa moça e vou casar com ela. Wilson, eu quero saber como que foi a sua atuação já na época já que você começou na Votucel e aos 26 anos você começou a ser um grande empresário e começou a ter destaque e já começou a também permear essa carreira de ajudar o próximo, que você sempre está à frente. Mas isso vai ser para o próximo bloco. Estamos terminando o primeiro bloco do programa Júnior Mosca Revela. Hoje recebendo o Wilson Vieira. Porque vocês aí e eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. Um novo conceito de viagem. Companhia de Viagens. Editora News.com. Toda a informação que você precisa. Dica de turismo, cultura, saúde, entretenimento. Acesse editora News.com, a sua revista eletrônica. De volta no segundo bloco, hoje recebendo o Wilson Vieira, programa Júnior Mosca Revela. Eu tinha deixado uma questão para saber, Wilson, se tornou empresário aos 26 anos, e qual é a diferença hoje que você percebe no mundo atual? Porque as pessoas hoje com 30, 40 anos, muitas vezes elas se sentem adolescentes ainda, né? Eu acho que é muito importante o jovem trabalhar e estudar. Meu pai não abria a mão, eu podia jogar bola, sempre joguei bola. Joguei nos campeonatos varzianos, nos juvenis, cheguei perto do profissional, me machuquei, me contundi, não deu para continuar a carreira, mas o importante era ter trabalho, né, e jogar bola, e estudar. E eu aproveitei isso dentro da Votorantim. A Votorantim foi uma excelente escola. Eu tive um grande diretor na Votucel, chamado Guido Mortara, e ele incentivava demais os estudos e conseguia bolsa de estudo para a gente. Todo jovem adolescente que trabalhava na fábrica, que jogava na fábrica, mas trabalhava às 8 horas, tinha uma bolsa de estudo, ou na OSE, ou nos colégios técnicos, tinha bolsa de estudo. Eu aproveitei. Como eu entrei muito cedo na fábrica, com 26 anos eu já era veterano na fábrica, né? Eu entrei com 14, certo? Com 26 anos eu tinha 12 anos de fábrica. E tinha feito uma carreira legal. Eu já era técnico químico também, eu fiz técnico em química, eu fui para o setor de processamento de dados, eu que montei, eu dei início com uma equipe, né? A gente sozinho não faz nada, toda a parte de processamento de dados nos anos 80,
Quem entendia um pouquinho de informática, quem tinha um olho era rei. E eu fui estudar um pouquinho de informática e eu aprendi bastante. Então, aí surgiu de arriscar, ter bem preparado, conhecer bem o mercado. Falei, eu vou sair. Ninguém entendia, porque eu tinha até um salário bom, tinha uns 2 anos de casado, né? Não tinha filho ainda, não tinha o deles. Falei, a hora é essa, eu vou sair. O doutor Guido Mortara falou, olha, sai, se não dá certo você volta, o que me deu uma grande tranquilidade, né? E saí, montamos uma empresa que chama Cined, que existe até hoje, que começou com informática. Hoje essa empresa é uma consultoria empresarial, que tem várias coisas, tem todo o chão de fábrica, tem a doutora Cássia que faz a parte de direito tributários, né? Direito administrativo, enfim. Formou-se um grande grupo e a gente aí caiu no mundo. Aí a Deus pertencia o futuro, né? E a gente tinha que trabalhar. Como que você entende que a importância do trabalho que nós, muitas vezes, colocamos à frente o estudo, o lazer, estar com a família, mas esquecemos muitas vezes de entender que o trabalho se faz muito importante. Dentro da própria casa, o trabalho doméstico, que muitas vezes as pessoas se recusam a fazer, né? E muitas vezes, eu lembro de uma entrevista do Laélcio, quando ele falou que quando ele lavava a banheira, ele começou a entender a vida. E é justamente essa questão que a gente começa a aprender, né? Então, como que você vê essa modificação nos dias atuais? Primeiro, o camarada tem que morar sozinho para dar valor à família. O camarada que nunca saiu de casa, eu morei muitos anos sozinho em São Paulo. Então, eu tinha que lavar banheiro, lavar prato, aprender a fazer o almoço, ou comprar, ou se virar, enfim, tem que se virar. Então, eu acho que é muito bom o jovem, primeiro, ter um trabalho e ter a oportunidade de sair de casa. Se não sair de casa, não tem problema também nenhum. Só que tem que valorizar o serviço que a mãe está fazendo, que o pai está fazendo, que o irmão está fazendo. Agora, o sentido do trabalho é o sentido de responsabilidade, é o sentido de ser útil para com o próximo. Nada adianta fazer um trabalho que sirva só para mim. Eu faço uma comida, só eu como, não tem graça. Você já pensou se comer todo dia sozinho? É gostoso fazer uma comida que seja lá um ovo frito, um torresminho, uma bistequinha. Vai ter 10 amigos para dividir com você isso daí. Entendeu? Então, tudo isso é o sentido que tem dentro das pessoas despontar isso. Eu acredito muito ainda que muita gente não se dedica um pouco mais para fazer filantropia, para lidar com artes, com cultura em geral, porque não é dada a oportunidade. A sociedade também dar a oportunidade, fazer o convite, levar as coisas na onde precisam ser levadas, né? Porque o povo solidário é grande. Sorocaba hoje tem mais de 100 entidades sociais. E aí umas 10, 15 entidades culturais boas, que nós conhecemos, a Fundec, a SEC, o SESI, o SENAI, os clubes ainda que tem aí, que faz, o Mumunes lá, que vinha lá do 28 de setembro. Tinha um monte de coisa boa. Tem os Rotaries, tem as lojas maçônicas. Todo esse pessoal, se tiver uma política pública, porque esse pessoal trabalha de graça, se tiver uma política pública que incentive esse voluntariado, essa solidariedade, quem que não gostaria se eu sei tocar bem violão, não poder ensinar 10 crianças? Às vezes não precisa nem de dinheiro, precisa dar oportunidade, dar o local para a pessoa fazer isso. E é dessa maneira, aquilo que eu falo, a gente não pode consertar o mundo, mas na onde tua mão alcançar, você pode fazer alguma coisa. Na onde o teu olho enxergar, você pode fazer alguma coisa assim. Existe uma filosofia que nós temos que dar a vara para a pessoa aprender a pescar e não pescar o peixe. Como que você avalia isso? Olha, eu tenho uma experiência muito boa nisso daí, com a própria Fundec, com a própria SEC, com o Instituto Humberto Campos. Nós ensinamos as pessoas a fazerem as coisas. Por exemplo, a Fundec ensina os jovens a tocarem. A Fundec ensina os jovens a participarem de grupos e também tem aulas que são dadas.
Humberto de Campos ensina as crianças a uma série de atividades. Se você dá a oportunidade, oferecer a vara, ensinar a técnica, não tem jeito de ficar ruim. Esse cara nunca vai empunhar uma arma e nem fumar uma maconha. Pode ter certeza disso. Estamos encerrando o segundo bloco, já vou deixar uma pergunta que é: como você avalia a educação e a cultura no nosso município e o que nós podemos pensar para o futuro? Estamos terminando o segundo bloco do programa Júnior Mosco Revela, recebendo o Wilson Vieira. Porque vocês aí e eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda a diferença. Associação Fazendo Arte. Abrace essa ideia. Abrace essa ideia! Abraça essa ideia. Abraça ideia. Abraça ideia. Abraça essa ideia. Abraça essa ideia. Abrace essa ideia! Venha você também participar da Associação Fazendo Arte. Seja um apoiador. Abrace essa ideia. De volta, hoje recebendo o nosso convidado e querido amigo Wilson Vieira. Porque vocês aí e eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda a diferença. E é para vocês que nós fazemos esse programa com muito carinho. Depois de uma paradinha por conta da pandemia, estamos de volta para vocês, fazendo o melhor que podemos oferecer. Vamos continuar aqui que ele já está nos esperando. O Wilson Vieira, um grande ícone da cidade de Sorocaba. E eu digo ícone porque é uma pessoa que realmente faz e acontece. E eu fiz uma pergunta, Wilson, que é a respeito do que nós podemos pensar em termos de educação e cultura para a nossa cidade nos próximos anos e como você avalia o que tem sido feito, tanto em cultura como em educação. Eu lamento demais um governo de 4 anos trocar 8 secretários de cultura. Né? Eu lamento demais. Não tem projeto que resista a um troço desse. Infelizmente, nós tivemos 4 anos com muito pouco feito como cultura. E a cultura, nós precisamos fazer formação cultural. Nós precisamos criar público para ir ver uma peça tua, para ir ver um concerto da orquestra sinfônica, para ir ver um show de rock, para ir ver uma roda de samba. Então, nós precisamos dividir a cidade em eixos. E até agora eu não vi nenhum secretário, não criticando, cada um fez o que pôde. Tá? Porque também o orçamento é pequeno. O orçamento hoje deveria ser 1% do orçamento total. Ou seja, pensando em um orçamento de 3 bilhões e 300, deveria ser 1 bilhão, 30 e poucos milhões de reais para a cultura. Não é isso, não chega longe disso. Nós tentamos trazer algumas coisas que existem hoje. E foi na gestão lá atrás, do Renato Ramos, que a gente trouxe o que eu vi de mais moderno, passados já quase 20 anos, que é a Link. A Link veio para Sorocaba, hoje dá um prêmio aí, não sei se de 800 mil, e eu trouxe esse modelo, e eu falo que eu trouxe porque eu era o delegado da Link de São Paulo, igualzinho para São Paulo. Depois disso, o pessoal encampou aqui, tocou, tem vários projetos maravilhosos da Link, mas eu não vejo evolução. Por quê? Porque não tem continuidade da Secretaria de Cultura. Essa é hoje. Educação, não separei educação. Não sou o melhor cara de educação, mas eu não vejo mais como fazer educação sem tecnologia. Eu não vejo mais como fazer educação sem preparar os professores. A figura-chave da tecnologia é ter professores com tecnologia acoplada. Se o professor ele se dedica em 100% dentro da sala de aula, ele dá 100% dele, e eu sei que os professores fazem isso, com tecnologia eles vão dar 120, 130, porque ele vai ter uma ferramenta auxiliar, né?
E hoje a tecnologia ficou muito barato. Eu dou um exemplo, por exemplo, sem propaganda. A gente trouxe aqui para a Faculdade de Direito, quando eu fui diretor da Faculdade de Direito, e trouxe aí para algumas escolas, que nem o Irapuru também tem, uma tecnologia chamada Google Education, que está disponível para os municípios, mas ninguém vai atrás. E praticamente é de graça. Então, o que nós precisamos? Não adianta ter secretário como cargo político. Cada secretário tem que ser gestor, tem que entender do que está fazendo, tem que se rodear de gente boa. Aí Sorocaba tem tudo, porque tem um parque tecnológico legal que dá para aproveitar. Tem uma zona industrial muito bacana. Tem SESI, tem SESC, tem SENAI, tem Fundec, tem a SEC. Quer dizer, nós temos tudo. Só precisamos estabelecer a política para usar tudo. Vê quantos e quantos músicos a Fundec e a SEC revelam na temporada. Inúmeros. O que você mudaria na cidade de Sorocaba hoje? Olha, eu vejo a cidade meio confusa pelo que aconteceu nos últimos 4 anos e hoje com a pandemia que se instalou. Eu até defendo a prefeita nesse ponto, que ela focou na pandemia e está dominando a pandemia. Nós não vemos gente morrendo em fila pela pandemia. Está de parabéns a prefeita. Fez o que tinha que fazer. Mas como políticas públicas, como gestão, precisa muito. Então, modificar o quê? O que nós estamos modificando? Por que não investir mais? Deve ser eu ter um centro cultural, um centro da cidade, vou pegar a nova Fundec, eu ter vários espalhados pela cidade, onde fica muito mais barato a gente fazer isso como iniciativa privada, como associação, como fundação, do que com o poder público. Com o poder público as coisas são muito mais caras. Então, é isso que está errado. O que eu acho que está errado é que a prefeitura tem que, sim, pegar esses parceiros, a prefeitura precisa de braço para realizar as coisas. E mão de obra, na maioria das vezes, voluntária. Certo? Ou já patrocinada por alguém, pelo SESI, pelo SESC. Por que não a prefeitura, o poder público, não alavancar mais isso? E vou dizer, com esse orçamento, que eu acho que não vai realizar tudo, nós vamos ter um ano difícil, mas com muito menos se faz muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Como foi ser neto do seu Nico? O seu Nico era benzedor, gente. Ele benzia as crianças. Crianças que tinham lá íngua, ele benzia íngua, benzia quebranto, benzia lombriga. Ou seja, naquela época, eu estou falando isso de 60 anos atrás, essas pessoas tinham o dom de Deus. Como existe muita gente ainda hoje que tem isso. É que tem tanta ciência hoje, esquecendo dos benzedores. O meu avô foi um grande, fazia fila na frente da casa dele. Ele também trabalhava na fábrica. Quando ele chegava, ele trabalhava no primeiro turno, chegava 2 horas, 3 horas. Tinha 5, 6, 10 crianças para ele benzer. Você já pensou que dádiva de Deus você puder fazer isso? Você tivesse o poder que Deus deu para esse homem de benzer e curar essas crianças? Né? Quer dizer, então, para mim, o seu Nico, o seu Antônio, além de ter sido um grande jogador de futebol, né? Para mim, é o cara que eu queria. Felizmente, quando eu tinha 10 anos, ele faleceu. Eu queria ter vivido 30, 40 anos com ele. Só para a gente terminar, eu falo uma palavra e você completa, tá? Vida. Longa. Família. É tudo. Deus. Acima de tudo. Valentina. Eu sempre quis ter uma filha. Esse é meu xodó. Esse daí é meu encanto. Esse é o presente que aquele que está acima de tudo, Deus, me deu. Então tá bom, estamos encerrando. Júnior Mosco Rivera levou para vocês o Wilson Vieira, vovô de Valentina, uma garotinha linda que já está completando 5 anos de vida, que veio coroar a felicidade dessa família. O Wilson, casado com o seu primeiro e grande amor, Cássia Vieira, uma nadadora nata, que nas suas braçadas conseguiu conquistar o Wilson, que são pais de Denis. Wilson, filho de dona Jandira Vieira e do senhor Indalécio Vieira,
e teve como referência uma pessoa muito digna, bravura, do senhor Nico, que benzia muitas crianças, adultos, enfim, era uma pessoa de extrema bondade e que não poderia ter deixado de derramar a bênção sobre essa família do Wilson Vieira, que está sempre envolvido em ações sociais, em solidariedade. O Wilson, uma pessoa ímpar, singular, que procura fazer o bem antes de mais nada. Esse foi o Júnior Mosco Revela, levando para vocês uma pessoa que realmente faz e que é aficionado por Sorocaba, adora o São Bento, seu azulão. É isso, Wilson Vieira, obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, porque vocês aí e eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda a diferença. Associação Fazendo Arte.